Firme. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo tranquilo aí? Estão me ouvindo? Bom dia, Ciro. Bom dia, Carolina, Suelen, Aline, Lucas, João Pedro, Giovana, Célio, Ciro, todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de quinta-feira, dia 1º de outubro, né? Começamos aí o mês de outubro, estamos na reta final, chegando no final de 2020. Tomara que dê tudo certo e a gente sai logo dessa nhaca aí, né? De complicações. E aí, galera, vocês estão uma prova minha dia 7, confirme para mim, por favor. Na quarta-feira, tem uma prova minha? Sim ou não? Esperar vocês confirmar aí. Enquanto vocês confirmam aí, eu vou estar falando aqui para vocês. Galera, nós trabalhamos aqui, dentro desse contexto aqui do livro, crescimento da população, estrutura, qualidade, né? Eu não sei, só confirma para mim. Nós não chegamos a falar de migração, né? Então, presta bastante atenção nessa aula, tá? Tem questões de migração também, beleza? Então, vamos colocar aqui rapidinho aqui, para que a gente possa trabalhar com vocês, beleza? Preste bastante atenção nessa aula aí de hoje. Todas as aulas são importantes, mas essa também é importantíssima, para que a gente possa chegar à nossa conclusão dos processos de migração, beleza? Nós vamos trabalhar as migrações, o que é migração, tipo de migração. Eu acho que eu não trabalhei a aula passada. Se eu trabalhei, vamos fazer uma revisãozinha rapidinho do contexto, do nosso conteúdo importante, que é importante você lembrar para a nossa prova, tá? Vamos lá, então? Vamos lá. Migração é um movimento migratório, todo movimento populacional temporário e definitivo que ocorre no espaço geográfico. Migrante é aquele que realiza os movimentos de migração, tá? Então, quem vai realizar o movimento é chamado de migrante. Eu acho que eu falei isso aqui na aula passada, fazendo a revisão aqui. Relativamente ao país de origem, são emigrantes, relativamente ao país de acolhimento, são imigrantes. Ou seja, quando você sai, você é né? Quando você chega, você é o quê? Imigrante. Então, é importante lembrar essa parte aqui, porque talvez você confunde, você que eu falo assim, muita gente confunde, né? Talvez não seja o caso de vocês. Mas quando eu saio, eu sou tá? Quando eu chego, eu sou tá? Então, se eu estou saindo do local, eu sou emigrante. Se eu estou chegando, eu sou o quê? Imigrante. Imigração refere-se ao ato da saída, tá aí, viu? Imigração se refere ao ato do quê? Da entrada. Então, quando eu saio, eu estou emigrando. Quando eu chego, eu sou imigrante. Tranquilo isso aí? Tudo tranquilo? Tem alguém tem alguma pergunta sobre isso? Tá? Se eu vim da Itália, eu sou o quê, galera? Eu vim da Itália, eu sou o quê? Imigrante, Cirão. Beleza, imigrante. Quando você chega lá, se eu sair do Brasil, eu cheguei lá. E se eu sair do Brasil e cheguei lá, eu sou o quê? Eu saí do Brasil, eu cheguei lá, eles vão me chamar de quê? De que eles vão me chamar? Tá. Quando eu saí do Brasil, você respondeu certo. Ah, beleza. Quando eu saí do Brasil, eu vou ser imigrante para quê? Para quem ficou aqui, o Rogério emigrou. Quando chegou lá, eles vão me chamar de quê? Imigrantes, tá? Beleza, é isso mesmo, tá? Então, e o que leva as pessoas a migrarem? São vários fatores que levam a pessoa a migrar, né? Joga no chat aí para mim, por favor. O que leva as pessoas a migrarem, por exemplo? Questão econômica leva a pessoa a migrar? Sim, né? Tanto questão de uma área que tem um crescimento econômico muito grande, onde vai atrair muita gente, né? E talvez uma área que tem uma certa dificuldade econômica, então muita gente vai sair dali. Então você tem um fator econômico. Tanto fator de repulsão, exato, procurar emprego. Tem tanto fator de repulsão, como também um fator de quê? De atração, né? Então tem um local que vai ter, a economia está forte, vai gerar mais emprego, então a pessoa migra para aquele local porque aquela área se torna uma área de atração, né? E a área onde ela se encontra chama área de repulsão. Beleza? Então, você tem aí esses fatores, mas não só fator econômico leva a pessoa a migrar, fator político também, perseguição política. Na época da ditadura militar, aconteceu muito isso no Brasil. Muitas pessoas tiveram que deixar o Brasil. Então, perseguição política, questões religiosas, guerras e fatores também ambientais, tá? Catástrofes naturais como furacão, né? Terremoto, tudo isso leva a pessoa também a migrar, né? Devido à questão da sua dificuldade, da sua situação. E lembrando que os escravos é considerado uma migração? Os escravos negros que vieram da África? Sim, tá? Mas só que é uma migração diferente, porque ela é considerada uma migração o quê? Forçada, beleza?
Lembra? Então, quando nós falamos assim, ó, o Brasil, ele é formado, o Brasil sempre, a sua formação foi um país de imigrantes, concorda comigo? Então, você tem os portugueses, né? Você tem franceses, holandeses, espanhóis, os escravos, mas os escravos vindo da África, meus irmãos, eles são considerados o quê? Migração forçada, tá? Eles foram forçados a migrarem, beleza? Migrações internas, as que realizam de uma área para outra dentro de um mesmo país. Então, você tem o êxodo rural, êxodo urbano e migração pendular, tá? Então, o que é um êxodo rural? Movimento de pessoas que saem do campo em direção à cidade, beleza ou não? Então, por que essa pessoa, você acha que a pessoa está saindo do campo para a cidade? Coloca no chat aí, por favor. Por que você acha? Que a pessoa está saindo do campo e indo para a cidade? Coloca aí, por favor, o êxodo rural. Será que caiu minha internet? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá aí comigo. Vamos ver aqui que a galera colocou. Opa, a cidade passa a ter mais qualidade de vida melhor. Massa, Giovana. Emprego tenta melhorar a vida. Massa, Ciro. Mais emprego. Gabriel, em busca de melhores condições, mais estrutura, emprego, exatamente. Oportunidade também, né, galera? Então, tudo isso mostra esse fator dessas pessoas migrando para a cidade, né? Então você tem aí o êxodo que o êxodo rural, né? Galera, só que na verdade a qualidade de vida muitas das vezes não está na cidade, ela estava lá no campo mesmo, concorda comigo ou não? Porque vocês concordam comigo que o salário do homem do campo, o salário do homem lá no campo, um salário mínimo é maior, mesmo salário, mesmo valor, é melhor do que o salário da cidade? Sim. Porque lá ele tem a questão que ele pode tirar muitos produtos da natureza, é verdade, né? Pode pescar, né? Então, tipo assim, ele não vai ter o gasto. Aqui não, você vai ter que ir no supermercado, né, meu amigo? Então, o custo de vida aqui vai ser muito o quê? Maior do que no campo, beleza ou não, tá? Lembra que outro fator que leva o homem a sair do campo para a cidade também é a mecanização do campo, né? As máquinas chegando ao campo. A chegada das máquinas ao campo, ela favorece um processo de desemprego, tá? Chama desemprego estrutural, onde a mão de obra é substituída pela máquina, beleza? Então, nós temos esse processo também que leva o homem do campo a ir para a cidade. Outro fator que leva o homem do campo a ir para a cidade, fora o que vocês comentaram, que está tudo certo que vocês comentaram, vocês estão de parabéns, tá? Tem também a questão de conflitos de terra, tá? É um outro fator. Conflito de terra leva as pessoas a migrarem do campo para a cidade, beleza? Professor, que conflito que é esse que eu não estou entendendo? Guerra, conflito de terra é como se fosse uma questão dos fazendeiros tomando terra de pessoas, né? Tipo assim, com terra, com documentos falsos, ou seja, grilagem de terra, beleza? Tudo isso leva. Outro fator também é a questão da produção em grande escala voltada para o mercado externo, tá? Cada vez mais a produção em grande escala tende a aumentar. E isso leva aquele pequeno agricultor não dar conta de concorrer com o grande agricultor. Sendo assim, ele vai ter que o quê? Arrendar a sua terra ou alugar a sua terra para um grande proprietário. Então, ele muitas das vezes vai morar na cidade. Vocês entenderam isso aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre o assunto? Sim ou não? Tranquilo, né? Então, vocês entenderam o que é êxodo rural, entendeu? O êxodo rural é um tipo de migração, tá, galera? Pelo amor de Deus, não dá rata não, tá? Me ajuda aí. Êxodo rural é um tipo de migração interna. Agora nós temos o êxodo urbano, é outro. Ó, o êxodo urbano é o contrário. Movimento de pessoas da cidade em direção ao campo. Então você tem aí um outro processo. Professor, quem é que sai da cidade e vai para o campo? O cara saiu do campo um dia buscando qualidade de vida na cidade. Foi ou não foi o que nós acabamos de falar? Êxodo rural. Esse cara chegou na cidade, trabalhou, ganhou uma grana, tudo. O que acontece? Ele viu que, na verdade, ele quer voltar para a terra dele, né? De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando o estradão, sai a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jiquitibá. Vocês viram isso aí, né? Olha, Lisavó. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Você entendeu? Foi um cara que ele fez o êxodo rural e hoje ele tá voltando. Essa música chama Saudade da Minha Terra, mas também poderia chamar muito bem como que êxodo urbano, porque o cara tá voltando da cidade pro campo.
entendeu? Ele sempre vai ter o saudosismo, sempre vai ter o saudosismo, tá? Geralmente, na história do êxodo urbano, é porque algo ruim acontece nas cidades que afeta a qualidade de vida do êxodo da Grécia Antiga. Acho que foi um helenismo. Foi porque estava tendo muita demanda, pouca oferta de comida para os campos. O feudalismo aconteceu porque as pessoas esperavam os bárbaros. Exatamente, Giovana. Só que esse aqui nós estamos falando aqui em relação à questão do Brasil, tá? Então, muitas das vezes, essa pessoa ela trabalhou, saiu do campo, foi para a cidade, ganhou uma grana e hoje ele quer voltar para o campo, entendeu? Só que tem uns fatores. Ele quer voltar para o campo, mas ele quer trazer a qualidade de vida do campo, da cidade para o campo, perdão. Ele quer trazer as tecnologias da cidade para o campo. Então, você chega numa fazenda hoje, tem sinal de internet, o chuveiro com água quente, tem geladeira, fogão a gás, concorda comigo ou não? Então, você vai ver essa transformação do espaço geográfico rural. Porque você vai ver uma influência muito forte da cidade dentro do campo. Beleza isso aqui? Vocês entenderam? Os dois? Vou mandar para frente. Migração pendular. Galera, a migração pendular vem de pêndulos de relógio. Vai e volta, vai e volta. Migração pendular é aquela que ocorre diariamente. É o que você faz da sua casa para a escola, da escola para casa todos os dias. Nós temos a migração pendular. É aquela que nós fazemos todos os dias. Chama de migração pendular. Beleza aí? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre migração pendular? Ou tranquilo? Quem quer perguntar aí? Galera, toma cuidado, né? A migração pendular é aquela que ocorre diariamente. Migração pendular, você toma cuidado, não é... Talvez a pessoa fale assim, é aquela que faz de Brasília, de Aparecida para Goiânia. É um exemplo? É um exemplo, tá? Mas nós temos aí, né, esse fator da questão, olha, deslocamento cotidiano de ida e volta entre local de residência e do trabalho, ou então de escola para casa, beleza? Então tem esse fator. E aí, como que isso aí pode cair numa prova? Uai, tá ligado a questão também da demora, né? A cidade inchada, muita gente na cidade, onde dificulta esse processo, desse processo de migração dentro da cidade, beleza? Vou passar para frente aqui. Migrações externas, fora, hein? Fique esperto isso aqui, hein? Quando as pessoas se deslocam de um país para outro, né? Aí lembra que nós acabamos de falar, saída, saiu a imigração, chegou imigrante, tá? Galera, se tiver dúvida na hora de uma prova, ficar assim, eu não tô, eu tô com dúvida. Galera, lembra de exportação e importação. Exporta, sai. Importa, chega, beleza? Então, fica atento a esse processo. Eu estou mandando essa caneta para fora, eu estou o quê? Para a Itália, eu estou exportando. Eu estou indo para a Itália, eu estou imigrando. Eu comprei esse perfume da França, ele é um perfume importado, tá? Eu cheguei da França, eu sou imigrante, beleza? Intracontinentais, movimento de pessoas, dois países localizados no mesmo continente, né? Então, eu vou perguntar para vocês, se eu sair da Jamaica e vim para o Brasil, ela é considerada intracontinental, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Só coloca sim ou não. Eu saí da Jamaica, pergunta. Eu saí da Jamaica e vim para o Brasil. Ela é considerada intracontinental ou não? Desculpa. Ninguém respondeu. Opa, alguém respondeu agora aqui. Acho que sim. Ah, tá. É assim mesmo, tá? Intracontinental, movimento de pessoas entre dois países localizados no mesmo continente, tá? Então a Jamaica está na América, não tá? Não, Giovana, mas está no continente americano. Hein? Aí está no continente americano, entendeu? Aí se tivesse falado assim, ó, tá dentro do contexto da América Central, América do Norte, aí sim, está dentro do continente americano. Mas não importa, é continente americano. Essa divisão que você falou aí é a divisão física. Aí vem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Exato. O continente americano, entendeu? Essa divisão aí é para estudar, é para estudo, entendeu? Então, o continente americano. Então, fala assim, ó, os americanos é todo mundo mora na América, entendeu? Esse termo é até utilizar, é errado. Coloca como se fosse só os Estados Unidos.
Então, na hora que faz essa divisão, fazer o estudo, continente americano, continente asiático, continente europeu, entendeu? Essa divisão ela é feita pela América, entendeu? Agora, se eu falar assim, se eu dividir aqui, ó, América do Norte, Central, do Sul, para fazer estudo, beleza? Então, é sim, está dentro do continente. Intercontinentais, movimento de pessoas entre dois países localizados em continentes diferentes. Aí, de repente, a pessoa sai da Europa e vem para o Brasil, aí ela é intercontinental, beleza? Transoceânica, movimento de pessoas entre dois países que implica a travessia de uma superfície oceânica. Tá? Então, vamos supor, um navio aí que vai atravessar aí o continente, que vai sair da América e ir para a Ásia, por exemplo, para a China, ou da China para a América, nós temos aí uma questão de uma migração que transoceânica. Beleza? Isso aí, tranquilo? Alguma dúvida? Isso aqui é importantíssimo para a nossa prova. Ó. Migrações, né? Você tem elas internas e externas. Foi o que a gente acabou de falar. Ó. Êxodo rural, êxodo urbano, migração pendular. Beleza? Então, esse é o esquema. Externas, emigração e imigração, né? Aí você tem aqui, ó, essa imigração, ela é intercontinental, transoceânica, pode ser uma das duas, né? Intercontinental e intracontinental, tá? Então você tem aí como imigração e imigração. Quanto à duração dessa migração, né? Ela pode ser definitiva ou temporária. É o que nós vamos trabalhar aqui agora, né? Tem gente que migra de maneira definitiva, ficar a vida inteira, o outro vai ficar só um determinado tempo, né? Como quando você vai viajar, por exemplo. Quanto à duração pode ser definida quando as pessoas deslocam por tempo indeterminado, né? Ou seja, não tem tempo para voltar. Migrações temporárias, também chamadas de migrações sazonais, quando as pessoas se deslocam por um determinado período de tempo, tá? Então, essas são chamadas de sazonais, ou de transhumância também pode ser chamado. E a migração diária também chamada de movimento pendular. Movimento pendular é deslocamento diários entre o local de residência e o local de trabalho ou escola, né? Ele só coloca trabalho aqui todas as vezes, mas escola também. Então, olha isso aqui. Você tem a definitiva, quando as pessoas deslocam por tempo indeterminado, ou seja, não sabe quando vai voltar, e a temporária, quando as pessoas deslocam por um determinado período de tempo. Beleza? Galera, eu não sei, a gente chegou a ver essa foto aí? Nós comentamos essa foto aí ou não? Olha o tanto que é interessante, ó. É Porto de Kobe, 1908. Vamos atrás de uma vida melhor para nossos netos. Acho que para obter isso, eles vão ter que voltar para o Japão. Olha o tanto que é interessante. Isso aqui é uma ideia de uma migração definitiva, né? 1908, você depara aqui com a bandeira do Japão, né? É quando vai chegar, olha aqui o nome japonês aqui no casco do navio, é quando as primeiras imigrantes chegam no Brasil. Então, vamos atrás de uma vida melhor para os nossos netos, né? Essa vida melhor aqui no Brasil, no caso. E a mulher dele, pelo jeito, ela faz uma crítica. Acho que para obter isso, eles vão ter que voltar para o Japão, tá? Isso é a chegada das primeiras famílias japonesas, as primeiras levas de imigrantes japoneses no Brasil, que chegam no Brasil em 1908. Então, ele faz uma crítica, né? Quando ela faz uma crítica, acho que vai ser melhor ter que voltar para o Japão, porque a coisa aqui não está tão boa assim, tá entendendo? E você vai ver muitos japoneses migrando de volta para o Japão a partir, principalmente, da década de 80, 90, tá? Muitos descendentes japoneses brasileiros voltando, tanto que eles tinham chamado de decassegues. Olha aí. Aqui tem dois exemplos de migração, a sazonal e a pendular. Você viu que a sazonal ela vai migrar em determinado tempo, né? Ela está muito ligada à questão de trabalho também, sabe, galera? Porque você está vendo aí, a pessoa vai fazer a colheita de cana, acaba a colheita de cana uma determinada região, ela migra para outra região do Brasil para fazer o processo de colheita novamente, beleza? Então, você tem aí esse fator da migração sazonal, tá? Que ela está em um determinado período do ano vai acontecer esse processo migratório. Fechou aí, tranquilo? Tá?
Outro fator interessante, a migração pendular. O que é a migração pendular? Todo mundo sabe, nós falamos aí, está aí a moça aí esperando o transporte, né? Para pegar, é esse transporte que faz todos os dias. E uma prova, né? Principalmente na minha prova, uma prova vestibular, pode cair algo do tipo assim, mostrando os problemas, né? Que gera, que são ocasionados por essa migração pendular, né? A dificuldade de fazer essa migração em todos os dias, beleza? Quanto ao controle, nós temos, quanto ao controle, a migração legal, né? É aquela que a pessoa vai ter o passaporte certinho, e a clandestina, beleza? Então, nós temos dois tipos de migração, a legal e a clandestina ou ilegal. O que é essa legal, né? Me dá um exemplo de uma legal, a pessoa que vai para estudar nos Estados Unidos ou em outros países, a pessoa que vai para passear, né? A pessoa que vai para trabalhar também, estudar, trabalhar, né? Fazer compras, tá? Então você tem a migração legal. Agora, a clandestina ilegal é aquelas pessoas que tentam entrar no país de maneira o quê? Ilegal, né? Atravessando a fronteira, igual principalmente os Estados Unidos tentando fechar forte a fronteira Estados Unidos e México, construindo aquele muro lá, que é uma das propostas do Donald Trump, né? Então você tem aí uma migração clandestina. México e Estados Unidos, certinho, Ciro. Galera, deixa eu perguntar para vocês, por que você acha, o que acha que essas pessoas vão buscar lá fora? Esse clandestino, esse que tem que compra para entrar nos Estados Unidos, passa lá pelo coiote, tudo. O que você acha que eles vão buscar lá fora? Ah, uma vida melhor, né? Falou aí, a Sueli falou, mas essa vida melhor, será que não existe aqui no Brasil também, não? Né? Porque, na verdade, eu vejo quando fala assim, ó, vai buscar uma vida melhor, mas de qual contexto, né? Ele vai buscar, na verdade, uma questão financeira, vocês concordam comigo? Né? Mas aí, se a gente fala a questão do fator financeiro, né? Você também consegue aqui, porque vocês sabem, claro que não é fácil, mas vocês sabem que quando o dólar, o real ficou o preço do dólar, quando foi criado o Plano Real, em 1994, pelo Fernando Henrique Cardoso, muitos brasileiros voltaram, porque era o mesmo preço, o dólar e o real. Você está entendendo? Então, o que a gente pode notar nesse contexto, que está de acordo com interesses, né? Tipo assim, se o dólar estiver alto, eu vou, trabalho e mando para cá, entendeu? Aí mando para cá o dólar. Então, eu vou fazer um investimento aqui, mas nem toda vez é dessa maneira, nem toda vez é desse jeito, né, galera? É esse fator. Então, quando a gente fala assim, vai buscar uma qualidade de vida, né? Mas não é bem essa qualidade de vida, porque a pessoa, muitas das vezes, a gente sabe a dificuldade, mas imagina a dificuldade dessa pessoa. Ela pega dinheiro emprestado para pagar, para entrar nos Estados Unidos, para depois pagar quem ela está devendo aqui, né? Então é uma complicação muito grande. Mas se você estudar, levar a sério as coisas aqui, tudo, você consegue. Porque o custo de vida nos Estados Unidos é fácil. Perdão, é fácil. É alto, desculpa. O custo de vida nos Estados Unidos é alto. Só vai juntar grana quem trabalha muito e não gasta nada, tá? Quanto ao controle da migração, pode ser migrações legais quando são realizadas com conhecimento de autorização das entidades administrativas do país de destino. Ou seja, vai ter o passaporte, né? Imigrações clandestinas, quando as pessoas entram e ficam em um determinado país efetuando registros legais. Olha a situação aqui na área de fronteira dos Estados Unidos. Eles tentando ultrapassar a fronteira. Deixa eu perguntar para vocês, quem já viajou para outro país aí? Quem tem passaporte? Tem alguém que já tem passaporte? Que tem passaporte? Que já viajou para outro país? Como que é essa questão do brasileiro lá fora? Você foi tratado, bem tratado? Deixa eu ver aqui se alguém já viajou para outro país. Giovana, você foi para qual país, Giovana? Qual país você foi? Eu morei em Berlim um semestre na Alemanha. Beleza, mas você estava aqui no Brasil e morou lá, e tipo assim, você tinha alguma dificuldade, rolou alguma questão de xenofobia, a versão estrangeiro com você, ou então você viu algo do tipo com algum estrangeiro lá dentro, né? Então, como você estava estudando, você foi como que a gente fala, um intercâmbio, foi que você fez?
Ah, eu moro em Berlim, na Alemanha, lá tem muito, muito turco. Não, eu só fui. Beleza. Não foi por agência. Pois é, deixa eu te perguntar aí, você não entendi lá quando eu perguntei, você viu alguma coisa de xenofobia? Você sofreu? Então você viu alguma coisa em relação aos outros tipos de estrangeiro? Ah, tá. Eles achavam que você era canadense, né? Então, por isso, talvez não sofreu tanto assim. Mas se você chegou a ouvir falar sobre essa questão dessa aversão, dessa dificuldade, né? Porque a Alemanha não é brincadeira também, não. Tem gente que não quer mais imigrantes. Exato. Então, você vê muita folha de europeus lá, na Europa em si toda, né? Não querendo a entrada dos imigrantes, né? Aí você pergunta, mas por que isso? Com medo de perder a sua identidade cultural, né? Em relação. Porque quem é que mais migra para a Europa? Principalmente os africanos, né? Dos imigrantes. Porque tem casos de turco que está abusando das alemãs e imigrantes refugiados. Entendi. Tá vendo aí? Então, é um problema seríssimo, né? E quando a gente fala de imigração no Brasil em relação à questão da Europa, né? A gente vê também, não só para a Europa, mas para a Ásia, principalmente para a China. Entendi, entendi. Não só por causa da questão da Ásia, da Europa, mas a Ásia também, principalmente a China. Questão dos jogadores de futebol, né? Que cada vez aumenta esse processo migratório aí dentro desse contexto, beleza? Vamos que vamos aqui. Migrações clandestinas, quando as pessoas entram e ficam num determinado país sem efetuar o registro legal. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Essa questão que é um problema. E as pessoas se tornam lá dentro o quê? Se tornam tipo assim, um fantasma, né? Pessoa correndo direto ali da migração para evitar problema e os caras batendo direto, pegando, correndo atrás também para não ter nenhum tipo de vacilo. Então, é um grande problema que vive hoje os países da Europa, viu, galera? Em relação a essa questão da migração. E em relação tem um fator interessante, opa, apertei o trem errado aqui, desculpa aí, tem um fator interessante, galera, dos Estados Unidos, que hoje, muitas vezes, o brasileiro que vai para lá, ele sofre na mão de quem? Ele sofre na mão, não é de norte-americano, ele sofre na mão, sabe de quem lá? De brasileiro, tá? Muitas vezes chega lá, você está num país que está distante da família, amigo, é um país que você não tem conhecimento, né? Então, tudo isso dificulta o processo, infelizmente, causando esses problemas. Migração, voluntárias, forçadas, refugiados, né? Então, nós temos esse tipo de migrações aqui também, que é um grande problema, essa questão voluntária. Você migrou por vontade própria. O turismo é um tipo de migração, galera? Fala para mim sim ou não. Ela entra em qual classe? Ela entra em temporário ou permanente? Essa migração voluntária. Ou, perdão, de turismo. Falei errado, de turismo. Tá? Estou apertando o trem errado aqui. Temporária, certinho, Ciro. A pessoa vai migrar um determinado tempo, né? E aí ela vai ficar ali. Aí você tem que ter toda uma infraestrutura ali naquela região, né? Eles vão dar uma infraestrutura para você ali, questão da rede hoteleira, né? Para que você possa ficar. Certinho, Gabriel? Né? Mas tem gente que vai com o objetivo de ser temporário e não volta mais, né? Depende do local, tanto que gosta. Migração forçada, essa já é diferente, né, galera? A pessoa é forçada a esse processo de migração. Infelizmente, nós temos a questão da escravidão, né? Que foi a migração forçada. Imagine vocês serem retirados, as pessoas serem retiradas do seu local de convivência, de suas famílias, de todo mundo, e levar para um local onde ninguém conhece aquela área, né? Para um outro continente, você não tem nem noção que local que é aquele, e chegando ali você vai ter muitas das vezes o sofrimento, né, que os escravos, né, claro, passaram nesse processo dessa migração forçada. Então, é muito triste esse questão. Refugiados. O que é o refugiado? Galera, refugiado ele está numa situação complicadíssima. Ou aquele país está vivendo guerra, ou está passando por uma necessidade de catástrofe natural, igual foi o terremoto do Haiti, ou então passando fome, entendeu? Aí ele é um migrante diferente, ele é refugiado. Aí o país vizinho ou algum outro, ele, tipo assim, meio que a questão diplomática, em questão humana, em questão de salvar a vida,
ele tem que abrir as portas para o refúgio dessas pessoas. Por isso que ele é diferente, tá entendendo? Então, essa pessoa ela é refugiada, ela está fugindo de uma situação de vida ou morte. A imigração forçada, quando as pessoas são obrigadas a sair de sua área de residência por razões que ultrapassam a vontade individual. Interessante, aí tem, né, um exemplo aqui das migrações forçadas, aqui, ó, a questão da seca, questão de guerra, né, é um exemplo de migração forçada. Lembrando que, né, galera, nós temos aí esses exemplos, que também entra dentro da questão do refugiados aí. Temos exemplos aí também de pessoas dentro de uma favela, né? Muitas vezes mata alguém da família, então o traficante fala que as pessoas têm que sair dali, elas são obrigadas a migrarem. Migração voluntária, quando a decisão da deslocação é feita por vontade própria. Aí você já tem, né, a questão voluntária. O jogador de futebol é muito comum dessa maneira, né, galera? Você tem aí uma migração voluntária, né? Voluntária, questão que financeira, né? Que as pessoas vão migrar aí, né, por milhões e milhões, né? O dinheiro faz mudança, né? Então você tem jogador aí que já mudou praticamente para o mundo inteiro, né? Um jogador igual quem trabalha em banco, muitas vezes, principalmente o Banco Federal, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil. Esse funcionário tem que ficar migrando para o Brasil inteiro, muitas das vezes, né? Agora você vai ser mandado para Mato Grosso. Quem é filho de militar, principalmente do Exército Brasileiro, é outro também que migra, viaja para o Brasil inteiro. Ele, tipo assim, era um nômade, né? Ele não cria uma fixação, porque sempre talvez o pai tem que ser transferido de serviço, ou então de uma empresa grande, ainda mais nesse mundo globalizado, né? Jogador de futebol também é um exemplo, né? De 6 meses, muitas das vezes, ele está numa região ou outra do Brasil, trabalhando, correndo, conhece o Brasil inteiro, não só o Brasil, mas o mundo, né? A Europa, tal, todas essas áreas. Tem um lado bom, né? E tem um lado ruim desse processo, né? Que é complicado. Igual você vê aí o Ronaldinho aí, gaúcho, ele ficou a quarentena dele quase toda no Paraguai, um tempão no Paraguai, né? Por causa da questão de ser acusado de lavar dinheiro no Paraguai, né? Lavar. Acusado. Se é ou não é um outro debate, mas ele foi acusado de lavar dinheiro no Paraguai e outras coisitas mais, né? E com passaporte o quê? Falso, né? Aí foi um prato cheio para o Paraguai. Conseguiu o holofote do mundo durante muito tempo, né? Porque você entra no país, você tem que ter o quê? Você tem que ter o passaporte, né? É o documento seu. Aí nós temos as causas, né? Naturais. Abalo sísmico de grande intensidade, que é o terremoto que nós temos aí, erupções vulcânicas, secas prolongadas e inundações. Tudo isso leva as pessoas, né, migrarem. Então, essa migração é considerada o quê? Natural. Demográfica, região com forte crescimento demográfico, né? Então, muita gente migra para essa área, ou então sai dessa área também. Então, você tem que ficar atento a isso aqui. Econômica, atraso no crescimento econômico, de onde resulta a falta de emprego e baixo salário. Aí a pessoa vai sair para outras regiões. E nós temos essa migração pendular de várias cidades aqui no entorno de Goiânia todos os dias, principalmente porque talvez aquela cidade está tão próximo de Goiânia e a economia de Goiânia influencia na economia daquela cidade, né? Por estar tão próximo. Vou dar um exemplo de uma cidade que tem aqui, talvez você conheça, Nova Veneza, Caldazinha, Bela Vista, Santo Antônio, tá? Eu estou falando de cidades que estão tão próximas de Goiânia que Santo Antônio, então, nem se fala, né? Parece um bairro de Goiânia. Então, se você for lá agora, você vai encontrar ali a faixa etária da população, mais criança e idosos, porque a população adulta na área de produção, elas estão todas em Goiânia nesse exato momento, trabalhando, boa parte dela, né? Então, isso dificulta. A Aparecida de Goiânia, por exemplo, a Aparecida de Goiânia hoje, ela produz emprego para a sua população toda, né? Mas ela dá conta de produzir emprego. Claro que tem muita gente que ainda trabalha em Goiânia, tá? Então, você tem aí Aparecida de Goiânia, onde, devido por estar próximo de Goiânia, ela tem algumas dificuldades. Por exemplo, quando a gente fala, a pessoa que mora em Aparecida de Goiânia fala assim, ó, eu vou buscar um parente meu que chegou na rodoviária. Dificilmente ele vai na rodoviária de Aparecida, ele vai na rodoviária de Goiânia, entendeu? Então, quando ele está falando de rodoviária, ele está falando de Goiânia. O aeroporto, ele está falando do aeroporto de Goiânia. Você entendeu? Então, é esse o contexto que você tem que ficar atento de alguns fatores dessas cidades que estão bem próximas das grandes cidades. Então, essa migração ela é constante, né? E aí você tem a migração, que dentro desse contexto nós já falamos, a migração pendular, esse fluxo de uma cidade próximo da outra.
socioculturais ligadas a perseguições políticas, religiosas e culturais, bélicas, conflitos armados originando refugiados de guerra, turístico, para passear, conhecer novos lugares, né? Lembrando que esse turismo do Brasil, né, quando a gente fala de turismo, ele não é barato, né? Turismo, quando isso aí afetou o turismo do Brasil aí durante esses últimos 2 anos, né? Nós temos aí, últimos 2 anos não, o último ano passado, com aquele vazamento do petróleo, vocês viram, acompanharam a mídia o tempo inteiro, que atingiu as praias do Nordeste principalmente, mas chegou até o sul do Brasil, Rio de Janeiro, sul do Brasil, São Paulo. Mas muito forte, principalmente no Nordeste, né? Então já atingiu muito, e agora esse grande problema aí, que é a questão da Covid, que atinge também. E a economia dessas cidades litorâneas, né, sem sombra de dúvida, é a questão do turismo, né, que vive da economia do turismo, vive dessa grande quantidade de pessoas que migram constantemente, encontrando ali pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né, com características culturais diferentes. Então, você vê um grande problema essa questão hoje do Covid-19 afetando de cheio toda a economia do Brasil, mas principalmente essa economia de migratória, que é a economia do turismo, que existe vários tipos de turismo. Nós estamos falando de turismo aqui, quando eu falei desse tipo de turismo, eu estou falando de turismo de lazer, né? Mas não tem só turismo de lazer, tem o turismo de negócio, tem o turismo cultural, né? Tem o turismo ecoturismo, tá? Tudo são tipos de turismo diferentes que devem ser estudados para uma prova de vestibular. Tranquilo? Consequência dos movimentos migratórios internos, tá? Vai falar do êxodo rural de novo aqui, ó. Êxodo rural, movimento de saída da população das áreas rurais para a área urbana. Então, quais são, né? Aí tem aqui, ó, fator repulsivo, de repulsão, de expulsar a pessoa. E fatores, o que? Atração, né? Que fatores que vão atrair? Por exemplo, né? São Paulo, responde no chat para mim aí. Ela é uma área de atração ou repulsão? São Paulo. Ela é uma área de atração ou repulsão? Responde para mim no chat aí, por favor. Já mandou aí, a galera tá ligada, primeiro ano, hein? Uma área de atração, beleza, tá? Só que São Paulo hoje, ela, dependendo de alguns pontos, ela não é só mais uma área de atração, ela se torna uma área também de repulsão. Professor, mas como assim? É porque tem muitas empresas que estão saindo de São Paulo, indo para o interior de São Paulo, ou então indo para outros estados, em busca de incentivos fiscais, entendeu? Então tem muita empresa indo embora. Então, dependendo do local, ela é atrativa, tá? São Paulo ainda é atrativa. Mas dependendo do local em São Paulo, ela se torna uma área de quê? Não de atração, mas sim uma área de quê? Repulsão. Entenderam isso aí? Tranquilo? Então, depende da área. Mas não vamos falar em relação à questão do êxodo rural. Essa área de atração e essa área de repulsão, beleza? Só que a nossa aula vai acabar agora. Vou deixar para responder na próxima aula aqui, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o último.